E a Petrobras aparece na lista de pretensões dos parlamentares do Centrão. Quem explica a história dessa luta por cargos na estatal é o Rodrigo Viga. Em meio a rumores, sinais e indicações de uma reforma, uma mini-reforma ministerial a ser promovida pelo presidente Lula nesse segundo semestre, a Petrobras, a maior empresa pública brasileira, também anda sendo cobiçada por alguns partidos, especialmente pelo Centrão. Foi o que disseram a Jovem Pan algumas fontes próximas a essas discussões. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem falado em aproximar o Centrão e seu governo para ganhar robustez e força em votações no Congresso Nacional. Fala-se na possibilidade de mudanças de ministros, criação de ministérios e também abertura de postos e vagas. Petrobras, como a maior empresa pública brasileira, tem cargos bastante valorizados, posições muito cobiçadas. E segundo fonte da Jovem Pan, esses partidos ligados ao Centrão estariam de olho em algumas dessas posições. Recentemente especulou-se até a possibilidade de troca no comando da estatal brasileira de petróleo. No entanto, o CEO Jean Paul Prat tem uma ótima relação com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e vem tentando aparar algumas arestas com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo fontes da Jovem Pan, Jean Paul Prat segue firme e fortalecido à frente da estatal brasileira de petróleo. Do Rio, Rodrigo Viga. Quero conversar com os nossos comentaristas sobre esse tema. Bom, agora há pouco comentávamos que o lance da lei das estatais pode cair no colo de Cristiano Zanin, né? O fato de se liberar ou se restringir, manter a restrição sobre atuação política em cargos da Petrobras. Está aí, pode servir para esse caso que foi trazido agora pelo Rodrigo Viga. E essa busca de políticos por cargos na Petrobras, Dora, tem um cheiro de naftalina. Gente, é aquela história com um final já conhecido e a gente sabe quem morre no final, né, desse filme. Já vimos esse filme, exatamente todas as regras de compliance, tudo que decorreu do chamado Petrolão. A empresa mudou completamente a sua maneira de lidar, maneira interna, suas regras internas, e melhorou muito esses mecanismos de proteção, né? E se isso viesse afrouxado, realmente é um retrocesso. E eu digo mais, um grande risco, eu nem sei se isso interessaria ao governo, porque como esse filme é recente, né? E a gente teve um final conhecido, repetir esse tipo de coisa é um alto risco para o governo que eu duvido que esteja disposto a pagar, depois de se escapulir ali por um triz, né? Se disposto a se arriscar na mesma seara. Ô, Nelsinho, quando a gente fala de Petrobras, a gente está mencionando um ícone dos tempos de corrupção que foram descobertos lá atrás durante gestão do PT também. Parece até óbvio demais se pensar que neste momento, como mencionou aqui a Dora, o partido estaria disposto a negociar cargos políticos dentro desta que sinalizou um dos maiores escândalos que a gente teve no país e em todo o mundo. Sim, a Petrobras ela só não sucumbiu primeiro diante do tamanho da sua riqueza e da riqueza natural do Brasil e do petróleo que nós temos no Brasil, porque a Petrobras é muito grande. Mas se fosse um pouco menor, a Petrobras ela teria sucumbido diante de tanta corrupção, diante de tantos escândalos que nós vimos envolvendo a Petrobras. Mas depois daqueles escândalos todos, ela passou por um processo rigoroso de compliance, governança, como a Dora já vinha falando. Ou seja, ela se limpou e se projetou para o futuro de uma maneira que não estariam abertas mais brechas como essas. E agora, com essa possibilidade de lotear cargos importantes na Petrobras para apoio político no Congresso, a gente dá um passo para trás, de fato. É regredir, é retornar, pelo menos em baixa escala, mas já nessa direção, ao que nós vimos lá atrás. Não pega bem, não é nem estrategicamente interessante para o governo, como a Dora também já disse. Isso não é interessante e aí a gente tem que refletir.
será que é importante mesmo que a gente permita com que políticos, simplesmente por serem políticos e simplesmente por serem de determinados partidos, possam ocupar cargos tão importantes em estatais? E mais do que isso, ocupar cargos e ganhando muito bem, porque são cargos que recebem salários altíssimos, muito maiores do que os tetos do nosso serviço público, do judiciário, do legislativo e do executivo. Obrigado por enquanto. Até